Olá, eu sou a corretora passista, da Passista Imóveis. Bom, gente, hoje eu fui fazer alguns atendimentos, né? E agora eu tô aqui mexendo aquelas coisas de praxe de corretor, né? Computador, documentação. E ando pensando um pouco em relação àquilo que a gente oferece para o cliente, né? Como tá bem desafiador hoje vender e fazer com que as pessoas entendam que o visual daquele imóvel faz a diferença, né? Eu tava lendo um artigo aqui do meu próprio blog, né? Que a gente tá construindo e falando da valorização do imóvel. Às vezes, o cliente investidor, principalmente, ele está iniciando e deu a sorte de iniciar com você. A questão de investir nos imóveis, né? E às vezes as oportunidades que você tem, que é um pouco mais em conta para ele iniciar essa questão de investimento, você chega lá, não tá bonito. Ai, tá com inquilino, é uma bagunça, aquele cheiro de mijo, de cachorro, gato pulando em cima da cama, essas coisas todas. Então, é legal assim a gente colocar para o proprietário, esse que tá querendo vender rápido, que assim a gente vai fazer o esforço de vender rápido, né, aquele imóvel, mas que ele precisa ajudar. Se for um inquilino que dá esse tipo de problema em relação à sujeira, vai ser difícil, né, o cliente ele se encantar logo de cara com o apartamento ou a casa que seja, né? Vale a pena vocês proprietários, se quer vender, tirar o inquilino, fazer essa aposta de 1-2 meses e fazer essa venda o mais rápido possível para você não gerar custo no seu imóvel, passar uma boa tinta branca, que o branco, gente, é básico, o branco dá amplitude, leveza, né, na casa. Então o gasto é menor, né, e quando a gente leva o cliente pro comprador, fica mais fácil dele entender o potencial daquele imóvel. Eu já fui em imóveis que tinham um potencial gigantesco, porém, como tem aquela questão da primeira impressão que fica, o cliente comprador não conseguiu visualizar o potencial do imóvel por conta de sujeira, por conta de inquilino que fica falando sobre a região, sobre qualquer problema que ele já teve dentro do condomínio, coisas pessoais, né? Fica falando mal do próprio proprietário. Já aconteceu isso. Então essa é uma dica aí que eu dou para você que quer vender, para você pensar bem, né, em relação ao seu inquilino que tá dentro da sua casa ali, já que você quer vender, que você peça seu apartamento antes, sua casa antes. Vale a pena você comprar uma tinta branca, mais barata que seja, passar e deixar tudo assim limpinho, impecável. Por mais simples e modesta que seja a casa, vale a pena. Porque quem mora num barraco pensa em ir para uma casa de alvenaria. Quem mora numa casa de alvenaria pensa em ir para uma casa de praia. E assim vai, gente. Sonho é sonho. Sonho tem de todas as formas. E às vezes aquilo que você tá achando que não vai vender, vende. Às vezes é só uma questão de cuidado, de zelo, um pouquinho mais, para que seu imóvel seja visto de outra forma. Outro detalhe engraçado também, que às vezes a gente fala para aquele proprietário que o imóvel dele está acima do valor, porque logo ao lado tem um imóvel numa condição melhor, e ele não acredita. Ele acha que o imóvel dele não foi vendido porque, sei lá, por uma preguiça de corretor, ou por falta de divulgação, ou qualquer coisa do tipo. E não é.
às vezes está no preço, né? E o cliente, ele põe o valor sentimental naquele imóvel. Ele esquece que tudo hoje é preço. As pessoas procuram um bom preço para investir. E é claro que todo mundo quer um imóvel. Independente do que seja, se é terreno, se é casa, se é barraco, que todo mundo quer. É um pedaço de terra, todo mundo quer. Mas tudo se tem um preço, entendeu? E os valores sentimentais, o proprietário tem que guardar para ele. Primeiro que eu acredito muito em energia, e se o proprietário tiver uma questão sentimental muito ali apegado ao imóvel, não vende mesmo, né? Então, é uma dica que eu dou para meus amigos corretores e também para quem quer vender o seu imóvel com mais rapidez, né? De verificar essa questão do preço, pesquisa na internet, qual o preço do metro quadrado na região do seu imóvel, pesquisa a quanto estão vendendo dentro do seu condomínio. É fácil hoje de pesquisar e de ter essa noção. Para que quando o corretor levar um cliente lá, você tenha certeza de que você está oferecendo o melhor. Então é isso, tá? Pensar em como está o ambiente do seu imóvel, cheiro, limpeza, tudo bonitinho, independente se tem inquilino ou não. Acho que vale a pena você conferir sobre isso e ver a precificação também, tá bom? Bom, gente, eu gosto de saber as experiências de vocês. Então, eu espero que você aqui, tenha gostado desse vídeo. Então, você dê um like, você coloca para mim nos comentários as suas experiências em relação a isso, a proprietários que não entendem a questão da precificação, ou então a clientes compradores que também não entendem o valor daquele imóvel. Porque às vezes a gente está vendendo uma coisa muito boa, o cliente tem condição, você vê que ele tem condição, mas ele não enxerga o potencial do imóvel. Então vale a pena a gente pensar se é um erro nosso, da forma que a gente está apresentando. Tem tudo isso a se pensar. Eu acho importante a gente sempre fazer uma autoavaliação daquilo que a gente está propondo para o cliente comprador, tá bom? E fica com Deus, e eu espero que vocês vendam muito. Eu espero que você, que é comprador, compre muito, que seja um investimento incrível na sua vida e que gere muitos benefícios, porque sonhar é bom, mas realizar é muito melhor.